Então, Lucas capítulo 22. Vamos tratar essa noite então sobre a Páscoa e Ceia do Senhor. Então ficou para esse domingo a celebração da Ceia do Senhor. E eu realmente com esse propósito, de conjugar a ceia junto com a Páscoa. E nesse texto a gente vai ver a razão disso. Então que seja de algo assim para trazer mais valor, tanto a ceia do Senhor quanto a Páscoa, E assim nós pedimos que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus, é a nossa oração, amém. Então, para o título eu recortei um trecho do texto, então essa é daquelas mensagens que eu aproveitei do próprio texto para formar ali tanto o título quanto os pontos. Então esse aí é o título, Desejei muito comer convosco essa Páscoa. Fala de Jesus dentro do capítulo 22 de Lucas. E o nosso tema então, o que nós vamos explorar, nós vamos almejar dentro desse sermão é Páscoa judaica e ceia do Senhor, o elo da promessa. Então existe uma promessa ali, tanto na instituição da Páscoa judaica, quanto na ceia do Senhor, e nós vamos então olhar mais de perto isso hoje e ver como que essas verdades elas se conectam, se elas se conectam, então pode ser uma experiência da igreja, não digo da igreja como um todo, mas de alguns irmãos, assim, às vezes surge um debate com relação à Páscoa, se Páscoa é algo que tem a ver com o Evangelho, se é uma celebração cristã realmente, enfim, fica uma certa polêmica em relação à Páscoa. Não sei se você já viu, já se deparou com isso alguma vez, já teve alguém falando, e eu, de uns anos para cá, eu passei, antes era uma coisa que me aborrecia um pouco, mas agora eu confesso que eu até assim tenho um pouco de diversão com isso, irmãos assim, e uma coisa sem razão, Na verdade, são dois tesouros aí dentro da Bíblia, que a gente deve explorar de uma forma melhor do que essa que eu acabei de exemplificar aí. Então vamos lá? Desejei muito comer convosco essa Páscoa, Páscoa judaica e ceia do Senhor, o elo da promessa. Então, em primeiro lugar, eu chamei de seria um primeiro ponto isso aí, para a gente verificar esse elo da promessa entre Páscoa judaica e ceia do Senhor. E, para ser mais sincero, tem mais uma área assim de introdução aí, esses primeiros versos, que são os versículos do 1 até o 6. Eu recortei mais um trecho aí para chamar de número 1, ponto 1, que seria: estava pois perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. Então veja aí, esse é o verso 1, O verso 2 a gente já emenda: e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava a oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Então essa descrição inicial aí do texto, daquela trama horrível ali de Judas com os líderes religiosos ali de Jerusalém naqueles dias do ministério terreno de Jesus, para entregar Jesus, tendo em vista toda aquela armação que se criou com relação a Jesus ser um usurpador, alguém que traria ameaça para
o governo de Roma, né? Então todas essas coisas aí que a gente sabe durante a leitura do Evangelho. E também é retratado nos filmes, né? Ontem a gente assistiu um filme interessante sobre isso aí, ia falar de manhã, acabei esquecendo, mas chama A Ressurreição. Se eu não estou enganado, está no Prime. É uma ficção, assim, uma ficção em cima da narrativa do Evangelho, de um tribuno romano que se aplicou a investigar a ressurreição de Jesus. Então, o filme mistura assim, o texto sagrado com algumas cenas até de ação, assim, fica bem, chama bastante a atenção, é bem interessante. Mas voltando aqui então a esse primeiro ponto, olha só, estava pois perto a festa dos pães ázimos. A gente aprendeu pela manhã aí que na instituição da Páscoa, essa chamada festa dos pães ázimos foi uma celebração que surgiu ali também, né? Então a Páscoa era algo que vinha da 10ª praga, né? Praga no Egito ali, da morte dos primogênitos. E aí então Deus deu a ordem para eles celebrarem a Páscoa. E junto a isso, ali em Gênesis 12 já, olha, vai ser seguido a isso a celebração dos pães ázimos. Aquela primeira vez para eles foi bem interessante, foi algo meio acidental, né? Eles saíram às pressas, né? E eles levaram aquele pão, né? E então deu início a isso aí. Que interessante ali é falado em Gênesis 12 que eles celebrariam isso por estatuto perpétuo por todas as suas gerações. E até hoje eles fazem isso. Os judeus, de forma semelhante à igreja, enfrentam o problema do secularismo, né? E talvez deles até mais. Então tem judeus que nem creem, mas eles celebram a Páscoa. E Gênesis 12 fala, eles vão celebrar isso por estatuto perpétuo. A deles, no caso, é no dia 9 de abril, né? Eu estava olhando, né? Sempre março, abril, então 9 de abril eles vão estar celebrando a Páscoa deles. E domingo, então, o que é que nós estamos fazendo hoje? Celebrando a Páscoa cristã, que é a ressurreição de Cristo, né? Já quero adiantar aqui, é disso que se trata. Mas olha só o que o próprio Cristo, junto com os apóstolos, estavam fazendo por ocasião dessa que foi a última Páscoa do Senhor com os seus discípulos ali. Então, eles estavam vivendo esse ar aí de uma expectativa tensa, né? Judas, Satanás, tramóia ali para a traição do Senhor. Tudo isso dentro ali do contexto da festa dos pães ázimos e da Páscoa. Então, enquanto alguns estavam preparando essa celebração tão assim magnífica, né? Outros estavam se ocupando de quê? Disso que o texto descreve. E eles também tinham assim a insígnia da religião com eles. Então, Páscoa e ceia do Senhor, o elo da promessa nós queremos procurar essa noite. Então aqui a gente já parte desse primeiro ponto, que o Senhor, no contexto ali da sua primeira vinda, celebrou tanto a Páscoa quanto a festa dos pães ázimos. Por pelo menos 3 anos do seu ministério terreno ali, ele fez isso com os discípulos, né? E aqui pela última vez. Em segundo lugar, uma outra fala de Jesus ali, a primeira não é diretamente de Jesus, mas essa aqui né? Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então essa aí foi uma instrução de Jesus que eu também recortei do texto aí que a gente vai ler agora do versículo 7 até o 13. Então, deixada de parte esse evento concorrente que era a traição de Jesus dentro, né, do ambiente de Páscoa deles ali, nós seguimos adiante então com o verso 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos,
em que importava sacrificar a Páscoa. Então, se antes eles estavam nos preparativos, agora chegou realmente, né? As vésperas ali da Páscoa. E o que acontece? Verso 8: e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Então aqui a fala do próprio Senhor Jesus, dando instrução para Pedro e João cuidarem da celebração da Páscoa deles naquele ano. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Então ali continua Jesus dando as instruções, né? Aparentemente ele está fora, né? A forma dele falar mostra que ele não está em Jerusalém. E a leitura do Evangelho também mostra isso para nós, né? Que ele, aquela última semana, ele estava em Jerusalém de dia, tinha debates, né? Começou com o domingo da entrada triunfal, que a gente lembrou do domingo passado, do domingo de Ramos, né? E aí foi segunda, terça e quarta, todo dia, aquele enfrentamento dele com os religiosos, né? E ele, dia após dia, mostrando ali a autenticidade, né, da sua pessoa, que ele era o Messias mesmo, né? Confrontando eles com a palavra de Deus. Não conseguiram pegar ele em nenhuma artimanha ali para tirar o seu crédito. Então cada vez mais ele ia se colocando como o Messias prometido, né? Então acha-se que ele estava em Betânia, que era onde ele gostava, que ele tinha ali os irmãos, né? Lázaro e Maria e Marta. Lázaro recém-ressuscitado, já pensou? Eu estava ali. E ali ele dando instrução assim para Pedro e João: entram na cidade. Que cidade? Jerusalém. Vocês entram na cidade, a hora que vocês entrarem vai passar um homem com um cântaro d'água na cabeça, né? Seria uma espécie de uma lata d'água na cabeça, né, para nós hoje. E isso servia de sinal para eles, porque era bastante incomum ter um homem carregando água daquela forma, porque era uma atividade mais ligada aos afazeres das mulheres, né? Então era algo relacionado normalmente ao preparo da comida, né? E então era uma pista e tanto, né? Então, eu não vou falar para vocês onde é o lugar, vocês vão ver e vai chegar até lá. Imagina, né, como é que eles ficaram. Será que o Senhor está preparando, né? E não para por aí, olha o versículo 11: e direis ao pai da família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, ali fazei preparativos. Toda essa, né? Olha que minúcia de Jesus de instruir eles. Vocês vão entrar, vocês vão ter uma pessoa que vai levar vocês até ali, né? Um GPS aí do primeiro século. A pessoa do local já está preparado e o local está preparado, né? O local é o local próprio para a gente fazer isso, né? Era comum em Jerusalém, que era uma cidade assim, era a cidade central da religião e do pensamento judaico, né? Sempre foi até hoje, especialmente naquele tempo, no primeiro século. Então tinha bastante peregrinação ali para a celebração da Páscoa e eram alugados espaços para que as pessoas fizessem a celebração da Páscoa, né? E é disso que trata o texto aí assim dito, né? Versículo 13, olha só: e indo eles acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Então nós temos essa primeira, vamos dizer, essa última Páscoa aqui de Jesus com os discípulos, né? E a Páscoa que mais chama a atenção para nós no Evangelho, sendo preparada pelo próprio Jesus e entregue de uma forma assim, que ele só comunicou com os apóstolos quando era no dia, né? Ou na véspera. Então, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Isso era o que eles iam falar ao dono da casa. Então, uma espécie de uma senha, né? Então, isso entrega para nós que aquela Páscoa, né, e o que aconteceu naquela noite foi tão especial a ponto do próprio Senhor se encarregar dela pessoalmente, né, e de uma forma até assim
que foi uma surpresa até para os próprios apóstolos, os discípulos, naquela que foi a última Páscoa do Senhor. Um dado que pode chamar a atenção aqui, e talvez seja interessante você saber, é que quando a gente faz a leitura ali dos evangelhos, talvez surja uma pergunta, né? Como que Jesus está celebrando a Páscoa com os 12? E depois ocorre a sua traição, a sua prisão, né? E nós vamos ler no mesmo evangelho, especialmente no evangelho de João ali, uma pressa em relação à celebração da Páscoa, né? Então tem que tirar Jesus da cruz logo, porque a Páscoa dos judeus era naquele dia. Mas como assim? Eles não comeram a Páscoa no dia anterior? Então tem uma solução, né? Um apaziguamento para isso aí, que é sugerida pelo John MacArthur, né? Em sua Bíblia de Estudo, que era um costume ou uma prática no primeiro século de uma diferenciação da celebração da Páscoa em relação à região da Galileia, que era a região da onde Jesus vinha, com quase todos os discípulos, os apóstolos vinham de lá, né? Com exceção de Judas, né? Então era comum para eles a celebração da Páscoa na Galileia na quinta-feira. Então por isso nós temos Jesus celebrando a ceia, né, do Senhor. Já estou adiantando aqui, né? Então a ceia do Senhor na quinta, por isso que no calendário cristão, né, o calendário cristão é o calendário católico, mas também é o calendário cristão, né, a chamada Quinta-feira Santa. Porque de onde que vem essa ideia de Quinta-feira Santa? É em razão dessa contagem de dias, né? Então na quinta eles estão celebrando a ceia, a última Páscoa deles, que é a ceia, e na sexta-feira então está acontecendo a Páscoa judaica, tanto uma quanto a outra era a mesma Páscoa judaica, né? Inclusive tem providência sobre isso no Antigo Testamento, algumas ocasiões no Antigo Testamento, quando houve algumas circunstâncias ali que a Páscoa foi celebrada num dia diverso ao dia que a nação estava celebrando como um todo, né? Isso aí acabou acontecendo de uma forma interessante no primeiro século, e isso acabou então essas coisas se encaixando dentro do plano de Deus ali e para o Evangelho, né? Em terceiro lugar, são 5, tá? Um outro recorte do texto aí, para a gente chegar nesse nosso plano aí de Páscoa judaica e ceia do Senhor, onde está esse elo aí que compõe a promessa, que é a promessa da nossa própria salvação e redenção, né? Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então é uma promessa, né? É um outro recorte de uma fala de Jesus dentro desse trecho que a gente vai entrar agora, os versículos 14 até o 18. E chegada a hora, que hora? A hora da celebração, né? Então finalmente o cenáculo estava preparado, os discípulos tinham cuidado de tudo, os apóstolos ali, Pedro e João, né? Então agora vai chegar lá o mestre junto com vai juntar os 12 ali à mesa, né? Então é chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Então o que eles estavam celebrando ali não era outro evento que não a Páscoa, e a Páscoa judaica, a celebração, né, da saída dos israelitas do Egito, né, aquela festividade que Moisés ordenou, né? Na verdade Deus através de Moisés ordenou em Êxodo 12 que eles celebrassem geração após geração, ano após ano, onde quer que eles estivessem. Versículo 16: porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Isso deve ter chamado bastante a atenção deles, porque não era a primeira vez que eles celebravam a Páscoa, né? Agora eles estão celebrando ela em Jerusalém, né? E ele fala isso.
Essa é a minha última Páscoa com vocês. E depois dessa, só no reino de Deus. E ele disse mais: quando ela se cumprir. Então, se ela se cumprir, coloca sobre a celebração da Páscoa algo mais do que apenas uma celebração para lembrar um fato passado. É algo que olha para o futuro. Verso 17: e tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Opa, isso aí já é familiar para nós, né? Cálice. E até as palavras, né? Tomai-o e reparti-o entre vós. O que ele está fazendo aqui? Ele está começando, né, o chamado Ceder de Páscoa, que a abertura era com esse chamado primeiro cálice. Eles tinham no total 4 cálices que eles utilizavam na Páscoa judaica. Tem até aquele filme, né, que você me lembrou ontem, lá do O Messias, a Profecia Cumprida, né? Eu até recomendei ele para a igreja no ano passado, acho que vários assistiram aí. Aí depois que você comentou que estava assistindo, eu fui lá assistir também. Então lá no filme aparecem os 4 cálices, bem interessante, né? Então esse é o primeiro cálice aí do versículo 17. Porque vos digo, verso 18 de novo, né? Que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Depois que o Senhor Jesus está celebrando algo que já é comum, já é rotineiro da vida religiosa deles. Eles nasceram fazendo isso, né? Passado de avô, né, para pai, para filho, e geração após geração. Só que aqui ele está acrescentando elementos. É natural isso, né? Ele é o Senhor da Páscoa. Então, era ele quem ordenava ali o anjo que passou sobre o Egito, que distinguiu entre essa e aquela casa, a casa que tinha o sangue e a casa que não tinha o sangue. Imagina como isso deve ter sido para ele, né? Sabendo que de fato o sangue da salvação era o seu próprio sangue, seria o seu próprio sangue, né? Então, verso 18, grave, né? É mais um elemento para fortalecer essa ideia de que, olha, eu só vou comer a próxima Páscoa minha, a palavra do Senhor Jesus vai ser no cumprimento do reino de Deus. Quando o reino de Deus foi inaugurado, então nós vamos de novo sentar, provavelmente até sentar aqui, né? Aqui aonde? Lá na capital sagrada, né? E nós vamos comer a Páscoa de novo. Pensa nisso, né? Eu não vou beber mais do fruto da vide, era o vinho, né? Até que venha o reino de Deus. O reino de Deus vai vir de algum lugar, ele não está aqui. Nós somos, assim, por assim dizer, como se fôssemos uma embaixada do reino aqui, a igreja. Mas o reino ainda virá. Quarto lugar. Parênteses aqui, que eu acabei de mencionar os cálices, né? Que Jesus pegou o cálice, então ele falou, olha, isso que nós acabamos de observar, né? Então a Páscoa e os seus 4 cálices, né, do Ceder. Ceder era toda a mesa que eles tinham ali, né? Então o cordeiro, as ervas, né, as ervas amargas, o pão ázimo, tinha outros elementos ali. Era muito rico, é cheio de elementos físicos ali que tem uma mensagem muito forte. O texto é esse aí, né? Êxodo 6, versículos 6 e 7. O que traz então? Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios. Esse era o primeiro cálice, né? O cálice da escravidão, que eles chamavam, né? Então eu vou tirar vocês da escravidão. Então essa lembrança de que Deus vai nos tirar, que era ainda uma promessa futura, né? Lembra, a gente está aqui é Êxodo 6, não é o 12, né?
eu vos livrarei. Então, eles pegaram de lá para colocar, para compor. Então isso aqui é dentro da tradição judaica, né? Que Jesus acabou usando, né? Então Jesus pegou aquilo e colocou dentro, né? Então você vê como é que isso é rico, né? O segundo cálice, vos livrarei da servidão. Então esse era o cálice da libertação. O terceiro cálice, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Então esse é o cálice que a gente usa até hoje. Então, o nosso cálice do Senhor, né, vem desse terceiro cálice aí, do resgate. Eu vos resgatarei. E o último cálice, o quarto cálice, era esse aí, né? Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sereis e sabereis que eu, o Senhor vosso, sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios. Então o quarto cálice era esse daí, né? Então até nisso aí tem umas vezes. Esse quarto cálice também é algo, eles celebram, né? Eles chamam de cálice de Halel, isso aí que é do louvor, celebrando. Mas um dia eles vão celebrar mais ainda, que eles vão ver que esse cálice ainda tem um cumprimento profético para ele, que ainda aguarda de uma forma tão gloriosa o povo da antiga aliança aí para o futuro. E a gente espera por isso também com uma grande torcida, com uma grande expectativa, né? Então por isso eu acho que os cristãos podem e devem ter uma atitude pacífica em relação à Páscoa, né? Você está essa proximidade aí não é uma judaização da igreja? Claro que não. Na verdade a gente está colocando cada um no seu lugar aqui, vamos dizer assim, né? Com a admiração devida em cada lugar, certo? Nós somos cristãos, nós não somos judeus, mas nós temos essa amizade, né? Esse amor em relação ao povo judeu, até porque é de lá que vem o nosso Redentor, né? O nosso Senhor Jesus, que também é um judeu, o judeu dos judeus, né? Em quarto lugar, mais um recorte dentro o elo da promessa aí, né? Entre ceia do Senhor e Páscoa, ou entre Páscoa e ceia do Senhor. Este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aqui então já é a descrição, né, da narração dos apóstolos. Então ele já pula para essa parte aqui no versículo 19. E tomando o pão e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Então ele está fazendo acréscimos, né? Ele já fez um acréscimo sem mudar tanto, né? O primeiro cálice era, né, o primeiro mesmo, mas aqui ele faz um acréscimo interessante. O pão, que era o pão asmo, ele toma e fala: isso é meu corpo. Ele não fez isso nas ceias anteriores, nos cédares de Páscoa dos anos anteriores. Agora ele está fazendo isso. Que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Porque o corpo dele vai ser dado de fato, né? Não mais de 24 horas depois que ele está fazendo aquilo. Então veja a importância disso. E a ordenança então, né? Fazer isso em memória de mim. E o 20, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então esse era o cálice da redenção. Só que ele nunca tinha feito isso. Mas desejei muito comer essa Páscoa convosco. Nessa Páscoa eu tenho algo para entregar para vocês de valor eterno, que vocês vão levar, né, até que eu venha. Não é familiar esse texto? Mas a gente lê ele sempre lá em 1 Coríntios, né? Da forma que Paulo entregou para a igreja. Mas de onde que Paulo tirou isso? Ele fala que ele tirou do Senhor, né? Diretamente do Senhor, mas porque o Senhor estabeleceu isso com os seus apóstolos aqui, né? Em Lucas.
E nos outros evangelhos também a gente tem a descrição disso. Esse é o cálice do Novo Testamento, né? Testamento aqui também traduz a palavra aliança, que é no meu sangue. Faz essa associação. Já havia uma associação, né, mental deles, né, com o sangue da celebração, né? Mas aqui, né, de forma direta assim, Deus está falando isso. É algo além do sangue do Cordeiro. É o sangue de Deus. Verso 21. Aí aqui é uma conclusão, né, daquela onde começou lá, onde ele começou a falar assim, aproxima-se, né, os pães ázimos e a Páscoa. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem é traído. É uma descrição de Judas, né, e da traição que ia acontecer, e de como Jesus tinha isso no seu inteiro controle, né? Ele sabia, né, do que já estava preparado, do que estava armado. Então isso aqui é um registro da soberania redentora também. Como que isso aí se traça, né, se cruza. Então ele está, né, só Deus mesmo pode tratar e conduzir algo dessa forma, né? Colocar os inimigos no plano. Os inimigos estão ali fazendo, né, o que era do plano eterno redentor. Eles não querem a redenção, eles odeiam a redenção, mas eles estão fazendo, né? Judas e quem mais? Satanás, que tinha entrado nele. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Então você olha do lado humano, né? Como é que a gente fica assim perdido, né? Mas espera aí, como é que, né? E tudo no absoluto controle de Jesus, nosso Senhor Redentor. Aqui também nós temos um parentesezinho, né? Parêntesezinho. Porque você vê aí que ele falou, esse é o cálice, que é o meu sangue derramado por vós. O sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança. O que ele está falando? Será que isso aí é algo que surgiu inauguralmente ali? Será que a hora que os apóstolos eles ouviram Jesus falar isso, esse é o cálice da Nova Aliança, no meu sangue? Será que eles não lembraram de alguma coisa? Os apóstolos eram judeus, e eles já tinham a Bíblia deles naquele tempo, que era o Antigo Testamento. E essa fala de Jesus é uma fala que não sai de outro lugar senão de Jeremias 31 a 34. Que está aí, né? Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. O que ele está fazendo ali? Naquela noite. Por isso que eu desejei muito comer essa Páscoa convosco. É a última. Ele está fazendo isso aqui, né? Ele está fazendo isso que foi predito aqui por ele mesmo através de Jeremias. Ele é o Senhor ali do versículo 31. E seguindo, verso 32. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais. Ele também tinha falado com Moisés. Separa o cordeiro, o cabrito, sacrifica-o. Vai ser outra aliança. No dia em que vos tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então olha só, a antiga aliança era uma espécie de casamento também entre Israel no Antigo Testamento e Deus, que conforme as próprias palavras dele aí, havia sido rompido, né? Quebrado, porque era uma aliança calcada em cima de mandamentos, né? De ações. Vocês vão fazer isso. Mas vai muito além disso, né? Não era só uma questão de que eles quebravam os mandamentos, foi uma questão de que eles
abandonaram a Deus. Porque até quebrar os mandamentos tinha providência para isso, né? Então eles desobedeciam, pecavam, se arrependiam, voltavam. Isso não quebrava a primeira aliança. Mas o que quebrava a primeira aliança era esquecer-se de Deus e ir após outros deuses. E isso eles fizeram. Eles esqueceram do Senhor. Isso também é um alerta para a igreja. Verso 33, mas olha só o que acontece. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha, esse verso 33 traz algo que deve chamar a nossa atenção. Eu acabei de falar que os apóstolos estavam ali celebrando a ceia do Senhor, a última ceia, né? E inaugurando o que nós temos até hoje, que é a ceia do Senhor. Então, eles estavam celebrando a Páscoa e inaugurando, por assim dizer, a ceia do Senhor. Eles já provaram o versículo 33. Mas eles são uma introdução, né? Eles são uma transição. Eles são judeus, eles são Israel, e eles dão origem à igreja. Então a igreja já tem essa aliança estabelecida. A nova aliança é a aliança que nos introduz na redenção da promessa eterna. Por isso que Paulo vai falar que nós vamos ser enxertados, e nós somos enxertados na videira verdadeira, que é o Senhor, né? Aqui falado. Mas o povo da antiga aliança ainda não experimentou disso. Isso para eles ainda é uma promessa futura, mas que já está estabelecida, primeiramente na promessa em Jeremias, e depois no tempo estabelecida naquela noite, naquela quinta-feira, que aí passou a ser chamada de Santa, estabelecimento da nova aliança, como o Senhor disse, no meu sangue. E ali o complemento no verso 34, que aí aqui sim já é, né, lá na frente, a vinda do seu reino, né? E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então aqui é uma descrição da regeneração final e definitiva de Israel, do povo de Deus da antiga aliança, e ali também nas entrelinhas das nações, porque a gente sabe que quando isso acontecer, todo o cumprimento do plano redentor também estará se cumprindo. Agora sim, em quinto lugar, indo para o final, um recorte agora do texto de Jeremias que a gente acabou de ler. Porque todos me conhecerão, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Eu precisei fazer essa inclusão aqui porque apesar da gente ter todos esses elementos valiosos ali na quinta-feira, nós vamos de fato ter a ressurreição no domingo, né? E aqui é o ponto pacífico para a igreja, porque a igreja não precisa se perder os cabelos com isso, né? É valioso para nós tanto a Páscoa judaica, que traz um monte de ensinos para nós, né? Que só fazem acrescentar o valor à nossa devoção. E aí nós temos a coroa disso tudo, que é a celebração da ressurreição, que é o que de fato nós fazemos a cada domingo. Cada domingo a gente se encontra aqui para fazer o quê? Celebrar a ressurreição. Mas isso acaba acontecendo de uma forma especial uma vez ao ano, porque de fato o fato histórico foi assim, né? Aconteceu uma vez em um determinado ano, lá no primeiro século. E aí, por isso que a gente vai correr um pouquinho mais para frente agora. Vamos sair de Lucas 22, vamos lá para Lucas 24. A gente sabe o que aconteceu terminada aquela noite da Páscoa, né? Eles saíram, cantaram um hino e foram para o Jardim das Oliveiras, né? E o desenrolar tudo ali, Jesus foi preso, né? Judas saiu antes, né? Ele não celebrou a ceia do Senhor, né? Dado, né, importante também
que tem que fazer, faz depressa. Depois ele sai com seus apóstolos, tem a noite das aflições ali, né? Ele orando, oração maravilhosa ali, ele faz em favor, em nosso favor, né? Mostrando o drama da redenção. É morto, sepultado. Então temos aí a sexta-feira da paixão, né? Sua morte. O sábado em que ele permanece na tumba. E o alvorecer do domingo, né? O terceiro dia. E nós temos aí a descrição do que aconteceu em Lucas 24, 44 a 48, para a gente ir para o final. E disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Aqui Jesus falando com os apóstolos reunidos, fechados, né, a portas fechadas lá dentro de Jerusalém. É aquela aparição que ele aparece com as portas fechadas, né? Aparece lá no meio deles e ele fala essas palavras então. Então, eu falei quando eu ainda estava convosco, agora eu estou com vocês de novo, mas olha o que já aconteceu, né? Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Verso 46. E ali está ele, terceiro dia. Ele acabou de ressuscitar. E no mesmo terceiro dia ele está com eles ali, falando isso, estabelecendo isso, né? Verso 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, ali está o próprio Senhor. O Senhor que prometeu a nova aliança, que estabeleceu e cumpriu a própria aliança na sua própria carne, no seu sangue. E agora ordenando, então agora vocês preguem o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunhas. O desenrolar da história é o que a gente sabe. E aqui está a gente hoje, em razão dessa última Páscoa do Senhor com seus apóstolos. A Páscoa continuou, até hoje é celebrada aí, celebrada legitimamente pelos judeus, né? Então nós somos cristãos, nós não celebramos a Páscoa, né? A gente faz memória, né? A gente pode até usar os elementos, né? Tem igrejas que às vezes representam o cedro de Páscoa ali, mas ainda que eles representem e comam, né? Eles não estão celebrando a Páscoa, porque é impossível, né? A igreja... Então, a igreja sim celebra a ceia do Senhor, porque ela já está dentro do sangue do Cordeiro, né? Da aliança. Disso agora nós somos testemunhas. Para fechar, concluindo, desejei muito comer convosco essa Páscoa, aquela fala inicial. Páscoa judaica e ceia do Senhor, o elo da promessa. Então estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. Foi o nosso primeiro ponto. Vocês viram o problema da religiosidade ali? E como isso aí pode ser um alerta para nós, né? Nós devemos tomar cuidado. Nós também, a igreja tem seu aspecto religioso, e como que os tempos conturbados podem nos levar a atenção para outras coisas que não o que é devido. E essa foi a perdição da fé dos religiosos nos dias de Jesus. É claro que não eram todos, né? Mas isso foi um grande prejuízo, trouxe uma grande perda para a fé judaica naqueles dias. E quem sabe a igreja também não vive dias de enfermidade, que ela precisa voltar os olhos para onde é devido, para o seu Senhor. Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, toda a celebração da Páscoa é algo muito assim edificante, a gente olhar, ver como o Senhor cuidou de cada elemento ali. A gente celebra a Páscoa e hoje, né, de uma certa forma, a gente prepara ela com as nossas mãos. Mas essa é só um símbolo daquela que a gente acabou de lembrar aqui,
e que foi por Ele preparada, que é a própria pessoa dele. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, a cada vez que a gente faz isso, a gente está olhando para onde? Se a gente fizer sem a certeza, né, sem a esperança de que isso vem, não é para ser assim, é para ser com esperança. É para ser como que um chamado, ora vem Senhor Jesus, como a gente de fato fala, né? Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Foi derramado, está derramado ao longo de toda a história. Alguém também falou que, né, no estudo a gente viu o Cordeiro, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a linha do sangue desse Cordeiro se estende desde o Éden até Apocalipse 22, que é o ponto final da história. A gente está percorrendo essa linha, né? E a gente espera chegar na consumação da nossa redenção. Amém?